muito boa noite. Aqui é o Wagner do Criar Site Web. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre autenticação de e-mail, né? No caso o SPF e o DKIM, né? Ambos configurados retornam aí bem melhores resultados em suas campanhas. Então eu vou estar falando um pouquinho dos dois hoje, ensinando a fazer a configuração e implementação no servidor onde está hospedado o seu domínio, que será usado como remetente, tá bom? Bem, aqui no caso a nossa página criarsiteweb.net no plano de e-mail marketing, né? Que fala um pouquinho sobre o nosso plano, sobre os benefícios, o plano ilimitado de R$100 ao mês, o plano de R$50 que tem envio de até 70 mil ao dia, né? Que fala um pouquinho da nossa qualidade do nosso serviço, tá bom? Então, se por acaso quiser conhecer, quiser fazer um orçamento, só acessar criarsiteweb.net, entrar na página de e-mail marketing, né? E se por acaso quiser entrar em contato, só ir na página inicial e escolher a opção de entre em contato, tá bom? A gente pode fazer um orçamento para você, um preço bacana, né? Ou então um trial, um teste para o cliente estar aí testando a nossa ferramenta, ok? Bem, aqui a gente vai usar um servidor recém-configurado de um de nossos clientes, né? No caso, Produtos de São Roque, que é referente a vinhos, né? Vinhos de São Roque. Então a gente vai estar usando aqui esse cliente como exemplo, tá ok? Devido a ter uma opção de configuração bem mais ampla, né? Já que a gente está fazendo a configuração do servidor dele junto ao servidor que hospeda o site dele e também ao servidor SMTP. Então a gente tem uma ampla opção aí de configuração, então por isso que a gente está escolhendo esse domínio, esse servidor aí para estar fazendo esse pequeno tutorial. Pois bem, vamos acessar o cPanel. Caso o seu painel não seja o cPanel, né, então deve-se acessar a opção de painel de controle ou editor DNS, ou até diretamente no bind. Mas aqui no caso, nesse caso aqui, eu vou estar fazendo um tutorial com base no cPanel. Então, no caso, a configuração do SPF é um pouco mais simples do que o DKIM. A gente tem que vir aqui em autenticação de e-mails, né? Se por acaso aqui estiver desativado, se o SPF estiver desativado, é só ativar. Após ativar, se por acaso o seu DNS estiver completo, estiver propagado por completo, aqui vai ficar verde, né? Indicando que está tudo ok e que o DNS foi checado e passou no teste, ok? Aqui fala um pouquinho do SPF e aqui logo acima fala um pouquinho do DKIM. Bem, para adicionar o SPF, é preciso adicionar o nosso IP do servidor SMTP, né? No caso, o IP do servidor SMTP enviado ao nosso cliente nessa opção de IP4, que no caso é IPv4. Então aqui no caso é só clicar em adicionar e digitar o seu IP. Vou digitar qualquer valor aqui para um exemplo, dá Enter, né? Após adicionar, clique em atualizar para salvar a alteração. Feito isso, o SPF está configurado, né? Então é bem mais simples. Para quem não conhece de SPF, eu vou tentar resumir da melhor forma possível. O SPF funciona da seguinte forma: com o SPF ativado, né, o servidor onde está alocado o domínio usado como remetente diz que determinados IPs são autorizados a usar esse servidor, né, esse remetente, né, como e-mail marketing, né? Por exemplo, aqui no caso esse IP aqui está sendo autorizado a usar o domínio como remetente, né, das campanhas, né? Isso aí é uma política anti-spam e evita que pessoas não autorizadas façam uso do seu domínio como remetente, né? Então, além de melhorar a sua campanha, também protege aí a reputação do seu domínio. O DKIM
ele funciona basicamente da mesma maneira, só que o Deakin já é mais já possui uma tecnologia bem mais segura através de chave criptografada, né? Ou então uma chave pública, no caso, junto a uma chave privada. A chave privada fica alocada no servidor SMTP e a chave pública fica alocada no servidor onde está hospedado o domínio usado como remetente. Então, cada chave pública, né, é criada de acordo com uma chave privada, ou seja, se por acaso for gerada uma chave privada, vai existir somente uma chave pública para essa chave privada. Então, a questão de segurança é bem maior usando aí o Deakin, né? Então, entre os dois, o Deakin é até melhor do que o SPF, mas no caso eu recomendo usar os dois, tá bom? Então é isso. Então aqui no caso eu já expliquei como configurar o SPF, que é bem mais simples. Agora eu vou explicar como configurar o Deakin. Bem, por padrão, né, ativando o Deakin, no caso que ele já está ativado, ele só vai autenticar IPs do servidor local, né, no caso do localhost. Então aqui no caso ele só vai autenticar a chave privada, né, junto à chave pública desse servidor local, do produto de sãoroque.com.br. Como aqui eu estou dando um exemplo de uma conexão, de uma autenticação com uma conexão SMTP remota, a gente vai ter que fazer um passo diferente. A gente vai ter que ir na edição de DNS avançada para inserir uma chave pública de um outro servidor diretamente no servidor do cPanel, ok? Então é bem fácil. É só você vir aqui em Home, né? No caso vem editor de DNS avançado. Aqui são as opções de configuração. Aqui eu já tenho uma chave pública configurada para esse cliente, né? Repare que a extensão dela é bem grande, né? O que garante uma melhor segurança no seu servidor, né? Aqui tem toda a chave por completo a ser inserida no servidor cPanel, no domínio que será usado como remetente, ok? Então aqui, por exemplo, se por acaso a chave for essa aqui, né, se for uma chave desse formato, vou colocá-la aqui no WordPad para ficar melhor. Se ela for enviada ao cliente nesse formato, funciona basicamente dessa maneira. No caso, o nome no caso o seletor, chamamos de seletor a primeira palavra antes do ponto, né, antes desse ponto aqui. Então no caso o seletor é CSW, que significa criar site web nesse caso aqui, tá bom? Então CSW. Então no caso do nome aqui do nome, né, a gente coloca o seletor e em seguida a palavra domain key, né? Então é só a gente copiar e colar. Isso vai ficar no campo nome. Esse valor vai ficar no campo nome, name, né, ou nome, né, no caso em português. Então a questão da palavra restante, né, no caso o domínio, já é inserida diretamente, automaticamente pelo próprio servidor cPanel. Aqui no TTL, no caso é o tempo de DNS, né, no caso o tempo da TTL é contado em segundos. A gente pode colocar o valor padrão, né, no caso 14.400, né. Aqui no caso do tipo é uma chave TXT, então a gente muda aqui esse tipo de A para TXT. Então aqui no caso de dados TXT a gente insere o restante da chave Deakin, né, dessa chave aqui. Então é só copiar e colar, não tem mistério, né, respeitando o espaço, né, no caso a chave já enviada ao cliente corretamente formatada, né, cada valor tem seu espaço. Por exemplo, do VDeakin 1 até o K igual RSA é separado por espaço. O mesmo vale para cá, né, só não pode ter espaço no final, ok? Então vamos até o final, ó, sem espaço, tudo direitinho. Em seguida é só clicar em adicionar registro e está feito. Eu só não vou adicionar aqui
porque já está inserido esse DKIM aqui, né? Então eu não vou estar fazendo novamente a inserção, porque já foi inserido. Então é só clicar em adicionar registro. No caso ele vai adicionar, né, em poucos segundos, vai dizer que foi inserido com sucesso, já que está tudo ok, como a gente pode ver ao lado verde. Tá bom? Então no caso essa inserção do DKIM é um pouquinho mais trabalhosa, digamos assim, mas não deixa de ser uma configuração simples. Após inserido o DKIM, é preciso aguardar cerca de 10 minutos no mínimo para ocorrer pelo menos parte da propagação do DNS. Então a gente pode usar uma ferramenta para testar a propagação do DNS do DKIM. No caso eu uso essa ferramenta aqui, dkimcore.org, né? Se por acaso você cliente acessar a página inicial, é só entrar aqui em seguida Tools, né? E aqui no caso check Published dkimcore key. Aqui no caso a gente coloca o seletor, no caso o padrão, né, dos nossos serviços de DKIM, CSW, que significa criar site web, e embaixo o nome do domínio para fazer o teste. No caso aqui, produtos de São Roque.com.br. Então vamos copiar, lembrando que não pode ter espaço, né? Nessa opção aqui não deve ter espaço. Então vamos mandar ele checar. Olha, tá vendo, ó? This is valid DKIM key record. Então ele está dizendo que essa chave de DKIM está ok, né? É uma chave válida, retornou um resultado verde, significa que está tudo ok, né? O que certamente vai retornar para o cliente se por acaso ele fez uma configuração do DKIM corretamente. No caso aqui ele vai colocar o valor CSW no selector e no domain name o nome de domínio do cliente sem o HTTP e sem o www, ok? Somente o nome de domínio, né? Vou falar um pouquinho aqui da chave de DKIM, né? Como pode se ver, vou voltar aqui novamente. Não tem mistério, cada campo deve ser inserido de acordo, né, com os valores, né? Ó, cada valor deve ser inserido de acordo com o campo. No caso o nome vem daqui para cá, ó, vem daqui para cá. O valor TTL é esse valor, que no caso é o valor para expirar o DNS, né, o tempo do DNS, e, né, no caso em TXT. Então tipo TXT, dados TXT é o restante da chave. Então daqui até o final colar aqui, entendeu? Copiou, colou, adicionou o registro, aguardou no mínimo 10 minutos, testou, verifica se está tudo ok, e é isso, mais um tutorial do criar site web. Tá bom, galera? Obrigado e até a próxima.